Bom dia então, pessoal. Eu agradeço a quem esteve comigo na semana passada. Foi uma semana bem intensa, né? De muito trabalho mesmo, de muito aprendizado, de muita troca. Agradeço mais uma vez as trocas que nós fizemos, as conversas, né? Tudo que foi feito. E hoje a gente vai falar aqui sobre a saúde do médico, principalmente, né? Na verdade, o que eu vou trazer são os módulos que a gente vai passar ao longo do programa. E aí a gente começa com um módulo que é o módulo de autoconhecimento, que eu falo que é de autoajustes, né? E aí, justamente por isso, porque como que esse programa começou? Ele começou principalmente voltado para a saúde dos médicos. E antes ele não era só para médica, ele era para médicos e médicas na primeira edição. No entanto, a gente percebeu que as mulheres, elas se interessavam bem mais do que os homens, entendeu? Pelo assunto, né? Então, como as mulheres se interessavam bem mais, elas chegavam bem mais, eu resolvi trazer para as mulheres, principalmente para as colegas, que tinha também a questão da relação da maternidade com o trabalho, né? Todas essas questões. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que, na verdade, o que as colegas queriam era aprender a fazer as práticas integrativas, a medicina centrada na pessoa. Então, o primeiro módulo, ele é muito voltado para trazer esses autoajustes que a gente precisa. Porque é muito difícil, como eu falei, a medicina integrativa, ela primeiro tem que ser para a gente. E muitas vezes nós não seremos exemplo de saúde, né? Até porque eu acredito que nesse momento na humanidade a gente não tem ninguém que esteja completamente saudável. Né? Por aqueles critérios da OMS mesmo sobre o que é saúde, eu acredito que ninguém esteja completamente saudável, ainda mais passando por um momento de grandes restrições. A gente que é médico às vezes está trabalhando muito e todas as outras questões envolvidas, as questões mentais, emocionais, espirituais. Então a saúde de verdade, que é todos esses aspectos integrados, eu não consegui encontrar completamente nesse mundo. Todo mundo está lidando com alguma coisa e com alguma cura. Eu falo que a gente está sempre lidando com as nossas questões e elas nos trazem para uma trazer para mim, entendeu? Então, muitas vezes eu falo que a gente não precisa esperar estar completamente pronta para começar a trabalhar, porque o outro vai trazer aquilo que a gente precisa trabalhar na gente. Então, é muito bonito a gente olhar com esse olhar integrativo, integral, é saber que o outro sempre vai nos ajudar nos processos mesmo, assim, que atender os pacientes, que trabalhar também é uma forma de cura. E aqui eu trago para vocês uma questão que é a seguinte: a gente tem aí estudos mesmo mostrando o quanto nós estamos doentes enquanto médicos. Estudos que mostram que tem um estudo da Medscape, né, que é aquela plataforma de estudos para médicos, que fala, que mostra que 26% dos médicos estão com burnout, outros 32% relatam depressão, e mais 26% relatam burnout e depressão. Né? Então, a gente tem esses dados aí muito sedimentados, muitos estudos e muito se foi falado nesses últimos anos sobre esse assunto, porque teve um boom, né, de suicídios dentro da classe médica, aqui no Brasil mesmo. Nós conhecemos e sabemos de casos, todos nós sabemos de casos, né, de suicídios, enfim. E tudo isso nos leva para a percepção de que alguma coisa precisa ser feita por nós mesmos, que só cuidar do outro, essa dedicação total, que faz parte da profissão. Mas a gente precisa saber dosar e olhar para a gente, porque não é possível que nós que somos os que levam a saúde, os que estudam e se dedicam para cuidar das pessoas, que a gente não consiga cuidar nem da gente mesmo, que a gente não consiga ter uma vida pelo menos digna, né? Nesse estudo do Medscape, a maioria dos relatos, os médicos colocaram como grande problema para a questão de se autocuidar, as questões financeiras, né, pelo excesso de trabalho, para ter um rendimento melhor. E a gente sabe que é mesmo que muitas vezes nós médicas, muitas vezes a médica, né, ela é o arrimo de família, digamos assim, ela cuida da casa dela, ganha, assim, tem estatísticas que mostram que as médicas muitas vezes ganham mais do que os maridos, cuidam dos filhos, e além de ajudar às vezes a mãe, o pai, o irmão, o tio, pelo fato de que
dentro do nosso país tem ainda essa cultura de se preparar aquela pessoa para ela ser médica e ela acaba sendo poupada de todas as outras questões familiares, e isso acaba pesando para ela depois o fato de ajudar e trazer o apoio para esses familiares que se desgastaram para que essa pessoa estudasse, entendem? Então isso ainda existe muito, e aí a gente a pessoa se vê ali trabalhando muito para dar conta de pagar o FIES, né? Eu conheço muitos colegas que trabalham muito, porque tem aí um financiamento que tem que pagar 3 mil por mês, alguma coisa assim, trabalham para pagar o FIES, trabalham para ajudar a família, trabalham para sustentar os filhos, para sustentar a casa, muitas são mães solo. Então, gente, isso acaba pesando muito, né? E isso, como eu falo, é tudo uma questão de autoajustes. Por isso que um dos bônus que eu vou trazer dentro do programa, que é um bônus totalmente novo, que eu não tinha feito ainda, vai ser uma espécie de mentoria, um processo de reconexão com a medicina, para trazer justamente todos esses pontos individuais e no grupo de questões que fazem com que a gente se perca do caminho principal, que é de nós mesmos. A gente precisa primeiro estar feliz, entendeu? Eu quero exercer medicina integrativa, eu quero ajudar as pessoas, eu quero me realizar. Esse é um caminho de realização, mas primeiro a gente precisa também estar bem com a gente, organizar as questões, autoajustar, fazer alguns ajustes. E não são todos que a gente vai conseguir. Num primeiro momento, às vezes eles precisam de um movimento maior, porque se a gente for pensar, nós chegamos naquela situação, tipo, tô passando por uma situação difícil hoje, sei lá, uma situação financeira ou uma situação de saúde, nós chegamos naquela situação que ela foi construída ao longo de um tempo. Então, não é do dia para a noite que a gente vai fazer um ajuste e ela vai se resolver. Não, isso também vai levar um tempo, mas a gente precisa, pelo menos, saber qual caminho seguir. Sabe, ter clareza mental, né? Uma das primeiras aulas lá do curso é a aula de clareza mental. Ter clareza mental sobre onde eu estou e para onde eu quero ir. Sobre o que eu não quero na minha vida e o que pode fazer sentido para que eu possa achar aquele caminho, entendeu? Então, ter clareza mental é algo muito importante. E como que eu trago essa clareza mental para vocês? Primeira coisa que a gente faz é a biografia. Não sei se alguém aqui já estudou antroposofia ou se estuda, tanto na linha da antroposofia quanto na linha da humanologia, que é do yoga. São duas linhas totalmente diferentes, uma da Alemanha e a outra da Índia, né? São filosofias diferentes, uma alemã, que é o Rudolf Steiner, e a outra indiana, que veio a partir do Yogi Bhajan, que é a humanologia que eu estudo. Essas duas filosofias, apesar de serem de lugares totalmente diferentes e de tempos diferentes, elas são muito parecidas, assim. Pelo menos eu que estudei as duas, eu encontro pontos em comum em praticamente tudo. E aí eu sei que esses pontos em comum que existem nas duas também existem em filosofias, por exemplo, dos povos havaianos. Então são pontos em comum que eu considero serem verdades maiores do que a própria filosofia ali colocada. Por quê? Porque elas se encontram sendo faladas de forma diferente em vários lugares. Então a biografia, ela é o que eu começo lá no programa. Então tem lá os vídeos falando de cada setênio. Não sei se vocês já ouviram esse termo, setênios. Os ciclos de 7 anos que nós passamos. Esse termo de setênios tem tanto na antroposofia quanto na humanologia, que falam que a cada 7 anos nós vivemos um pico de ciclo de consciência. Nós temos uma mudança de consciência. Então, dentro da humanologia, a gente fala de ciclos de 7 anos, de 11 anos, que são ciclos de inteligência. A cada 11 anos a gente muda a forma de ver e de perceber a inteligência nossa e no mundo, e de 18 anos, que são ciclos de estilo de vida. Então, a cada 18 anos a gente muda a forma, às vezes, o nosso estilo de vida. Bom, tem esses ciclos da humanologia e tem os setênios da antroposofia, que é a cada 7 anos você tem mudanças importantes em ciclos, né? E, gente, quando a gente estuda a antroposofia e cada um desses setênios, a gente fica, assim, abismada de como aquilo faz sentido. Tudo aquilo que ele traz como pontos daquele setênio fazem total sentido. Então, a gente começa lá o nosso programa fazendo a nossa própria biografia, ou seja, os nossos primeiros 7 anos, tem as perguntas lá para te direcionar para os primeiros 7 anos, depois dos 7 aos 14, depois dos 14
14 aos 21. Os primeiros 21 anos, eles são os mais importantes, porque depois tem um processo que a gente chama de espelhamento, que é quando você olha para esses, é quando você começa a repetir, entendeu? Quando você começa a viver processos aí perto dos 35 anos, que tem a ver com uma história mal resolvida lá dos seus primeiros 7 anos. Então, é muito comum, às vezes, uma depressão que surge aí 35 anos. E aí é uma perda não chorada lá na infância, entendeu? Porque esse setênio dos 35 aos 42, ele reflete o 0 ao 7. Então, tem toda essa questão do espelhamento. A gente faz tipo um espelhamento mesmo, aqui é o 0 aos 21 e aqui é os 21 até os 42. Então, a gente espelha. Aí, depois, a gente espelha de novo do outro lado, dos 42 até os 69. E aí, vai sendo os espelhamentos, entendeu? Então, eu gosto de estudar cada um dos ciclos, como eu aprendi quando eu fiz meu curso lá com a doutora Tânia de antroposofia. E na época foi um dos momentos de maior cura da minha vida, fazer a minha biografia, conduzir lá os meus primeiros 7 anos. E é engraçado porque eu me lembro de olhar para os meus primeiros 7 anos e ver o tanto que meu pai tinha sido um cara legal comigo ali, e de depois já na vida adulta eu ter tantas coisas com relação ao meu pai, mas ali naqueles primeiros 7 anos ele foi muito importante para mim. Então isso ali na minha vida adulta, quando eu fiz aquele exercício da biografia, eu me reconectei com meu pai que eu deixei lá na infância. Então são pequenos pontos que são de autocura, entendeu? Por isso que a gente começa pela gente. É assim que eu começo o programa. Então no programa a gente começa com essa biografia. Estou trazendo esse conhecimento para vocês porque já pode de alguma maneira ajudar, né? Então é muito importante a gente saber que temos ciclos. Por exemplo, 7 aos 14 é um ciclo importantíssimo, em que a gente entra em contato com os nossos dons, com aquilo que a gente quer fazer enquanto profissão. Então, muitas vezes é ali que a gente decide, e aí chega lá na frente, a gente se perde e faz um outro caminho profissional, mas ali a gente tinha algo da alma que estava falando com a gente, entendeu? Então, depois dos 14 aos 21 é quando a gente entra em contato com as questões ligadas à justiça, é quando a gente quer se posicionar no mundo, e aí depois a gente vem o ciclo dos 21 para frente, enfim, quando a gente entra lá nos 28 anos, a gente tem um ciclo muito importante que a gente muda, né? A gente muda e passa por um ciclo de consciência, que é a idade da razão, que a gente fala, que a gente entra aos 28 anos, em que aquelas questões que a gente tinha ali até os 28, elas eram por experimentação, e aí realmente, a partir dos 28 a gente geralmente casa, começa a exercer a profissão, né? Então eles chamam de a idade da razão. E eu particularmente tive um pico de mudança, de transformação aos 28, que foi incrível. E eu não sabia absolutamente nada disso. Na época, eu não estudava sobre isso. Hoje eu tenho 38, né? Entre os 37 e 38 anos, a gente tem É engraçado, porque agora, conversando com vocês, eu olho para as mudanças que eu fiz na minha vida e fazem todo sentido com o que acontece geralmente nesse período, que é você entrar em contato com... Bom, a cada 18 anos e meio, a gente tem no universo o céu da mesma maneira que ele estava quando a gente nasceu. A gente chama de nó lunar. É o ciclo que faz com que a cada 18 anos o céu esteja na mesma configuração de quando a gente nasceu. Dizem que a cada 18 anos e meio, a gente tem uma espécie de possibilidade de olhar para aquilo que a nossa alma veio fazer no mundo. Então, acontece aos 18 anos e meio, aos 37 anos. E hoje, vendo as mudanças que eu fiz na minha vida nesse período, fazem todo sentido. Mas, enfim, são pontos ali, né, perto das idades da gente. Quando a gente vai fazer a biografia, você fala assim, nossa, aconteceu isso mesmo. Então, eu sempre gostava, quando eu ia fazer processos mais longos com os pacientes, assim, tipo terapêuticos mesmo, fazia a primeira consulta, aí tinha lá uma necessidade de olhar para uma depressão e queria fazer ali um processo um pouco mais longo, né, para olhar para essa depressão e para ir fundo nela, para conseguir achar os caminhos de autocura. E aí a gente vai na biografia, que é realmente entender esses pontos, né? Esses pontos ali, tipo, como eu falei, aparece a depressão aos 35, mas teve uma perda da avó lá nos 7 anos que não conseguiu lidar bem, teve um abandono paterno, abandono materno, ou um sentimento de abandono, né? Então, tudo isso faz sentido quando a gente estuda a biografia, tá? E aí,
como eu falei para vocês, por que a gente estuda a nossa, né? Por que eu começo pedindo para que a gente faça a nossa biografia, para que você sente e assista os videozinhos, que inclusive eu vou regravar, porque os que estão lá, mas eles ficaram tão bons, né? Eles são pro primeiro curso que eu fiz, que foi o curso que eu fiz para pacientes, que chamava Ressignificar, que é um curso que eu ainda vou fazer de novo. E no Ressignificar a gente fazia biografia. Então isso foi lá em 2018. Esses vídeos eu os deixei ali no Médicos Fora da Caixa, porque eles foram muito bem feitos, assim. Estão um pouco antigos, mas depois eu vou regravar. E aí neles a gente percorre todas as idades, do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 ao 42, e vai percorrendo por setênios. Então, você faz aquele setênio até aquela idade que você está. Por exemplo, você está com 32 anos, você faz ali até o quinto setênio. Isso, chega ali nos 32, entendeu? Então, por que eu começo assim? Porque a gente precisa olhar para a nossa história. Quando nós estamos ali com síndrome de burnout, com depressão, insatisfeitos com a nossa profissão aos 36 anos, aos 40 anos, aos 42 anos, tem alguma coisa que a gente deixou para trás pelo caminho, sabe? Algum dom, algum desejo interno, algum sonho que não foi realizado. Então, as frustrações que nós fomos acumulando ao longo do caminho, elas vão reverberando de uma forma muito difícil nas escolhas que a gente faz enquanto profissionais lá na frente, enquanto pessoas humanas. Às vezes, gente, aquilo que vai me dar alegria hoje é fazer 3 plantões por semana e cuidar dos meus filhos, entende? E aí eu não faço isso porque eu tenho que me preocupar com o meu nome, porque eu tenho que me preocupar com minha vida, que não sei o que, não sei o que. Eu vou dar um exemplo da Júlia Rocha. Quem conhece a Júlia Rocha aqui? Acho que conhece, né? Ela é famosa, aquela médica de família. Eu fiz uma live com ela no ano passado, aqui eu convidei ela para fazer uma live aqui no Instagram. Isso foi quando eu estava começando a trazer para a internet esse programa, esse desejo, né? Isso foi em julho, eu acho, do ano passado. E aí, ela me falou isso, ela falou, olha, Patrícia, eu amo a medicina de família, mas eu preciso cuidar da minha filha e de mim. E eu não estava tendo saúde, assim, eu não tinha qualidade de vida nem qualidade com a minha filha. Então, eu optei por dar 2 ou 3 plantões por semana. Vou voltar a investir na minha carreira de cantora, porque eu amo cantar e não tem nada de errado nisso. Durante muito tempo eu acreditei que era algo errado, não sei, né? E aí ela voltou a investir na carreira de cantora, dá 2 plantões por semana, porque ela gosta de fazer medicina e que isso já a sustenta financeiramente e cuida da filha. Então ela superou a nossa crise que a gente tem a necessidade de provar para o outro. Assim, não, eu vou dar os meus 2 plantões, eu tenho tempo. Se você seguir ela no Instagram, de manhã ela tá fazendo pão, tá fazendo bolo, postando aí no Instagram. Então, gente, é uma opção. E muitas vezes a gente não chega nessa opção porque a gente tem tantas questões internas que não nos deixam olhar para aquilo que a gente realmente quer naquele momento, sabe? Sendo que a gente tem liberdade. Eu posso montar meu consultório, trabalhar menos e ter mais liberdade financeira. Sim, você pode, e eu vou te ensinar a fazer isso. No entanto, às vezes você tá ali feliz no consultório, mas você quer voltar para o SUS. Foi esse o caminho que eu fiz. Agora eu tô querendo voltar a atender porque tem uma demanda grande de pessoas que ficaram sem atendimento. Vou voltar pelo menos no online. Então, assim, e aí de repente você quer olhar de novo para aquele outro lugar e tá tudo bem, né? Eu conheço pessoas que são médicos de família e hoje estão trabalhando na emergência, ou são emergencistas e estão trabalhando hoje na medicina de família, enfim, ou estão só dando plantão, ou estão com consultório, ou estão em grandes hospitais. Então, assim, gente, a gente tem que parar de se julgar um ao outro e sair desse complexo de inferioridade que a gente carrega desde sei quando, né? Porque eu falo que muita gente faz medicina por baixa autoestima. Não é porque tem talento, é porque tem baixa autoestima e quer provar para a família que é bom, entendeu? Então, assim, eu falo, tem muita gente aí que tá prestando medicina e que realmente não sabe a dureza que é fazer medicina, que é ser médico, a dedicação, né? E como eu falei aqui no começo, o burnout, as depressões, a falta de autocuidado, tudo isso faz parte da prática médica hoje e muitas pessoas vão, por quê? Porque a família vai ficar feliz se fizerem medicina. E muitas vezes não é a família que está falando, é o seu eu interior que quer ser aceito, entendem? Então, nessa vontade aí de ser aceito, você faz medicina, nesse desejo de ser aceito, você vai e faz uma especialidade que não tem nada a ver com você, nesse desejo de ser aceito, você vai e começa a trabalhar um tantão num lugar que não tem nada
nada a ver com você, só para as pessoas te aceitarem como você é. Ou para as pessoas gostarem das máscaras que você colocou aí, e aí chega lá aos 35 anos, você tá doente, muitas vezes num relacionamento que não te faz bem, ou sem um relacionamento, cuidando dos filhos ou sem filhos, independente de como, mas enfim, você tá ali e aí continua buscando motivos para poder acreditar em você, entendeu? Então, primeiro a gente tem que começar reconectando com a nossa história, reconectando com as nossas prioridades. Então, por isso que eu falei da questão da clareza mental, que é importante nesse ponto, que é você saber, sem auto-julgamento, sabe? É você olhar para você, para sua história e falar, nossa, eu gostaria de ter feito psicologia, mas eu não fiz, por causa da medicina. Bom, porque eu achava que fazer medicina era melhor. Mas eu não sei também se eu quero fazer psicologia hoje, mas talvez eu queira estudar autoconhecimento. Então, o que eu posso fazer nesse caminho? Para que a medicina não me desgaste tanto. Como que eu posso ajustar a minha vida? Talvez eu vá para o consultório. Quanto tempo eu vou levar para ter um consultório? Bom, aí você vai e faz um programa aí, sei lá. Então se eu decidir que realmente ter um consultório vai me dar liberdade financeira, é óbvio que eu não vou abrir um consultório hoje, ele vai estar lotado amanhã, né, gente? É uma construção. A gente não aprendeu a fazer isso na faculdade, então a gente precisa de métodos. Eu ralei muito e precisei, quebrar a cara muitas vezes, porque eu não sabia nada. Então, assim, é uma construção, até do fato de cobrar, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de cobrar, porque a gente vem de uma outra percepção, dessa questão da doação, do sacerdócio, que é a medicina. Então, a gente tem que lidar com tudo isso quando a gente pensa em abrir um consultório. E aí, não é só lá montar a sala cheirosinha, bonitinha, né? Eu vejo que é isso que a gente geralmente, nesse ponto, a gente erra. A gente esquece que precisa de planejamento. E esse planejamento é o seguinte, eu quero chegar no meu consultório, mas em quanto tempo? Eu acredito que em 2, 3 anos. Ótimo, então 2, 3 anos. Para que em 2, 3 anos eu tenho meu consultório onde eu possa trabalhar meio período e ter meio período de tempo para mim e para os meus filhos? Eu preciso fazer o que agora? Agora eu preciso me dedicar, investir, aprender um pouco de marketing digital, ter uma formação, ter uma pegada diferente que me diferencie dos outros colegas ou que eu possa realmente oferecer algo melhor. Mas esse algo melhor, gente, não, como eu já falei, não é gourmetizar. É você acessar aquele dom que é só seu, porque todos nós, por exemplo, eu sou infecto, né? Enfim, clínica, mas tem muitas pessoas que são igual a mim, que fizeram a mesma formação que eu. No entanto, aquela pessoa tem um dom que é só dela e eu tenho um dom que é só meu. E quando a gente acessa isso, por exemplo, eu tenho muita facilidade com a comunicação. Então, isso é um dom meu. Eu estudo, eu trabalho comunicação, estudo para eu aprender mais técnicas, mas isso é uma coisa meio natural minha, que eu posso usar de forma que me ajude, entende? Então, é saber valorizar aquele que é o seu principal dom. Por exemplo, eu tinha uma colega que fez clínica comigo e depois ela fez pneumo. E ela não tinha menor dom para cuidar de pacientes, mas ela era a primeira da sala, na época da faculdade, depois a primeira da residência em conhecimentos. Por quê? Porque ela amava estudar. Se você desse vários livros ali de medicina para ela ia estudar o dia todo, ler artigo o dia todo. Então ela não tinha que fazer uma especialidade clínica, ela tinha que fazer uma especialidade, alguma coisa em que ela ficasse estudando ou seguir a docência, entendeu? Então às vezes a gente é tido, ela é uma péssima médica, não sei se é, mas as pessoas falavam muito dela. No entanto, eu me lembro que eu falei, olha, ela pode não ser tão legal assim com os pacientes, mas ela é extremamente estudiosa. Se perguntar para ela de protocolos, ela vai saber mais do que qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que valorizar os dons que a gente tem, entendeu? E aí, quando a gente se conecta com eles, a gente vai exercer a medicina de forma dentro daquilo que é o nosso chamado, daquilo que é a nossa conexão, né? Não esqueçam, gente, nós somos descendentes daquelas curandeiras do passado, das bruxas que foram queimadas, ou vocês acham que não, né? As mulheres detinham o poder dessa questão do cuidar mesmo, das parteiras, das curandeiras. A gente tinha os médicos lá no passado não são, mas a gente tinha as mulheres ali tomando posse. Em algum momento nos foi falado que a gente não conseguia, e aí nesse momento a gente se desconectou muito mais da gente, muito mais da nossa arte de curar, muito mais do que tudo. Então, quando eu vejo mulheres à frente da arte de curar,
totalmente desconectadas de si mesmas, eu penso, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa para essas mulheres, para essas médicas. E por isso que tudo isso surgiu dessa minha intenção mesmo. E eu vejo isso sempre. Tipo, a gente tá numa reunião de um grupo lá, tem 50 médicos. Gente, assim, não... Oi, tudo bem? Borbaromas. Então, assim, não tem como não olhar e ver a falta de saúde em todas nós, entendeu? O excesso, os desgastes. Eu estou do jeito que eu queria estar de forma de saúde? Não estou. Mas como eu falei para vocês, a gente precisa ter clareza, inclusive do lugar que a gente está e para onde a gente quer ir, para a gente começar a traçar os planos para sair desse lugar. Tanto é que nesse primeiro módulo a gente faz todo esse processo e a gente termina fazendo o planejamento de vida, que é um plano em que você vai fazer realmente essa percepção de onde você está e para onde você quer ir e fazer um planejamento que é seu para chegar naquele lugar, entendeu? E o bônus que eu falei para vocês, que é muito diferentão que essa turma vai fazer, é essa mentoria da reconexão com a medicina, em que a gente vai fazer todo esse processo juntos, da biografia, do plano de vida, de traçar prioridades. A gente vai fazer isso no grupo, né, encontros semanais ou quinzenais, ainda não resolvi. E justamente porque sem essa primeira parte é muito fácil, eu continuo sendo aquela mesma pessoa que vai te ensinar um novo protocolo para você fazer um atendimento centrado na pessoa, um atendimento integrativo sem te dar ferramentas para que você possa olhar para os seus próprios fantasmas e para aquilo que você realmente precisa resolver com você, né? Então não é essa a minha intenção é que a gente primeiro comece da gente, para que a gente possa primeiro colocar, né, a máscara na gente, depois entregar para quem está do lado, que precisa de ajuda. Então, e se a gente não fizer isso, a gente continua fazendo só da boca para fora. Como eu falei, estamos todos em processo sempre. Então, eu não vou deixar de aprender sobre medicina integrativa, eu não vou deixar de usar e de ajudar o outro, mas enquanto isso eu também me ajudo e cuido de mim. Então, tem que ser um processo conjunto. Eu cuidar de mim e eu cuidar do outro. Porque senão é aquela mesma história. Eu vou estar exaurida ali, morta, dando o meu melhor e sem saber olhar para os meus próprios fantasmas, sem saber me conhecer, sem saber me reconectar a mim, reconectar-me a mim, né? Então, assim, eu vejo isso como o caminho mesmo da gente do alto, eu pelo menos, né? Assim, a minha vida melhorou quando eu me tornei essa pessoa que, além de fazer pelo outro, eu também olho para mim. Eu também me conheço, eu também me cuido. Como eu falei pra vocês, 100% ninguém nunca tá, né, gente? Mas a gente tá aí no conhecimento. Então, o primeiro módulo a gente fala sobre isso, sobre esse se conhecer, sobre esse atingir esse lugar que precisa primeiro ser interno. Fazer esse plano de vida. Então, eu quero deixar aqui pra vocês essa percepção de hoje, né? Olha, o que eu posso fazer? Existem pontos em mim agora que eu preciso melhorar, que eu preciso ressignificar. Por exemplo, será que eu estou trabalhando uma carga horária que está me fazendo bem? Ou será que isso está me adoecendo? E se eu estou trabalhando além do que eu gostaria, é por quanto tempo mesmo? Por que eu estou fazendo isso? Tem um propósito? É por quanto tempo? E aí eu posso fazer o que para compensar isso, entendeu? Então, gente, é olhar para vocês. Primeiro aspecto que eu deixo aqui hoje é esse. Se olhem, se conheçam esses pontos que precisam de ajustes para que quando você chegar lá na frente do paciente, a gente tiver ali as relações de transferência e contra-transferência, você não passe para ele toda a sua frustração com a medicina, você não passe para ele toda a sua raiva de ter que cuidar dos seus filhos e, enfim, da casa e de não sei mais o que, entendeu? Então, não passe para ele tudo isso, fique tudo isso sendo resolvido e tratado em você. Então, esse é um dos primeiros pontos, porque quando a gente lê lá nos livros sobre contra-transferência, a transferência é aquilo que o paciente traz para a consulta que é dele, e a contra-transferência é aquilo que nós médicos levamos para a consulta e que é nosso. Quando a gente lê lá nos livros sobre contra-transferência, como melhorar a questão da contra-transferência? Com autoconhecimento, entendeu? É a resposta que está lá no livro. Autoconhecimento, quanto mais o médico se conhece, mais ele entende como ele pode reagir de forma diferente a determinada situação e tal. Então, que legal, é autoconhecimento. Então, vamos fazer isso, né, gente? Pra gente também melhorar com a gente e com o outro. E
de forma bem leve, bem desapegada mesmo. Eu acho que eu já coloquei, deve chegar para vocês o e-mail, eu vou colocar o link aqui na bio e mandei nos grupos do WhatsApp, o link lá do curso. Quem quiser dar uma olhada, quem sentir que é o momento de vir com a gente, tá tudo certo, né? Porque eu vejo que é tudo questão de momento e de prioridade. Se essa for minha prioridade aqui, agora tá tudo bem. Se não for minha prioridade, tá tudo bem também, né? Então, assim, eu falo que hoje eu tô bem desapegada no sentido de saber que aquelas pessoas que vão chegar são aquelas que realmente estão comprometidas consigo naquele momento, querem fazer aquela mudança, querem fazer a mudança para ajudar seus pacientes. Às vezes não sabem como começar. Falam, mas eu trabalho no PSF, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Não sabem como começar, mas querem começar, entendeu? Então é para essas pessoas que eu estou fazendo tudo isso, para aquelas pessoas que querem a mudança, que querem o compromisso, que querem sair de um lugar para ir para o outro, que querem dar o seu melhor para o paciente. E não é todo mundo que naquele momento pode se dedicar ou pode fazer isso, né? Tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro ponto que a gente falou sobre a questão da biografia, de ter clareza mental, de buscar a nossa saúde, né? De olhar para as nossas prioridades e para o nosso próprio projeto de vida, de pensar que é importante, mesmo com a pandemia, que nos mostrou um lado tão frágil, né? Que nos mostrou a nossa fragilidade. Eu acho isso extremamente incrível também, nós olharmos para a nossa fragilidade, sabermos que por mais que a gente tenha plano, a gente precisa estar no agora. E eu falo isso muito ao longo do curso, são duas dicotomias, a gente precisa estar no agora e ao mesmo tempo se planejar. No entanto, o se planejar é você criar aquela realidade que virá para você, entendeu? E criar aquela realidade, ela começa dentro da gente. O mundo externo, ele só está refletindo aquela realidade que a gente está criando. E como eu falei, se hoje eu não estou numa vida legal, é porque eu criei isso, 2, 3, 5 anos atrás. Então eu preciso começar a reformular isso em mim hoje para criar um novo resultado em 1 ano, em 2 anos, entende? E aí a gente que é imediatista, a gente quer o resultado para ontem. Eu, pelo menos, já sofri muito com isso, porque eu esperava que com tudo aquilo que eu fazia, os meus resultados viriam em 1 semana, em 1 ano. E não é isso. Demorou um pouquinho, até porque eu tive que trabalhar e traçar muitos caminhos que me abriram outras questões, né? Então é isso, um convite fica aí, tá? Vou colocar o link na bio, mas já deve estar no e-mail e também para quem está no grupo do WhatsApp. Acho que quem está no grupo do WhatsApp acabou recebendo primeiro, porque o e-mail não deve ter chegado ainda, tá bom? Então, um abraço, até amanhã. Amanhã a gente vai falar de um outro ponto do curso, que é... Aí a gente vai levar nesses próximos 4 dias, a gente vai falar saúde mental, saúde física, emocional e espiritual. E eu vou pegar um pontinho só de cada uma dessas saúdes, né? Eu falo que são as 5 saúdes, a nossa saúde, a saúde física, saúde mental, saúde emocional e espiritual. E eu vou pegar um pontinho de cada uma delas para trazer para a gente conversar, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. E até amanhã. Qualquer coisa, manda pergunta aí, tá bom? Até mais.